A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças e adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante. Esta é a palavra de Deus, sincera como ela é. Amém? Hoje, 1º de dezembro de 2024, o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus sem corte, com amor, com cuidado para com as almas. Porque a palavra de Deus é amor. Tem que ter cuidado para com as almas. Tem pessoas achando difícil o que é entrar no reino dos céus, fazer um movimento bem grande. Vou te falar para você nesta manhã do dia 1º de dezembro, certo? Nesse domingo, o que é o reino dos céus? Não é palavra minha, palavra do grão de mostarda. E disse, o próprio Jesus, está em São Lucas 13, 18 e 19, nós vamos ler os dois versículos e meditar. Ele dizia, a que é semelhante o reino dos céus. E aqui o comparareis. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves dos céus aninharam-se nos seus ramos. Amém. Amados e queridos irmãos, Jesus Cristo está falando do céu ou do reino do céu? Dizia a que é semelhante ao reino de Deus. O reino de Deus está no nosso coração. Sabe por quê? É o semelhante a uma semente. Está entendendo? Eu compararei a uma semente de um grão de mostarda, uma coisa muito pequena, que um homem plantou na sua horta. Qual é a horta que eu tenho? O meu coração. Ouço a palavra de Deus e planto no meu coração. E crescendo a fé, o amor, a humildade, crescendo a aparência de Cristo Jesus. Aí é que vem faz-se as árvores, aí vai nascendo os galhos, o fruto, os dons, a graça, a misericórdia, prega, aconselha, ora pelas pessoas, e as aves dos céus, aqueles que chegam até nós, aninhar-se nos seus ramos, não são qualquer pessoa. Está entendendo, meu irmão? Essas pessoas que chegam até a mim para ouvir, para pedir uma oração, um conselho, são aves dos céus, enviada por Deus. Ele diz para o irmão, para a irmã, fala com esse servo, porque ele vai te falar. No coração dele, ele sabe que foi lançado a semente de mostarda. O amor que eu tive para com ele, e agora nasceu e cresceu esse amor. Hoje, tornou-se uma árvore frutífera que chora, que ora, que perde o sono por causa do seu semelhante. Porque eu, Deus, coloquei o coração. Eu, Jesus Cristo, dei essa palavra e ele o aceitou.
foi semeada no único lugar que ele tinha, a terra que ele tinha para semear, era dentro do coração. E frutificou. Hoje, ele era ignorante no passado, era terra seca, era mentiroso, era arrogante. Mas hoje, o coração dele é um jardim fechado, aguado, bem regrado e terra fértil, porque aceitou a minha palavra e brotou, nasceu e cresceu e tornou-se árvore. E a árvore saiu para fora, os galhos, pessoas de todo lugar na face da terra pode chegar até ele para pedir um conselho, para pedir uma oração. Pode chegar até ele para criticar a maneira dele ser. Porque a semente de mostarda que eu coloquei no coração dele é o reino de Deus. E ele tem prazer nesse reino que ele vive. Por isso, Jesus está dizendo, eu assemelharei o reino dos céus a uma semente de mostarda, tão pequena, tão insignificante, que um homem tinha e lançou na sua horta. Não foi na sua fazenda, não foi na sua chácara. Era tão pequena, se lançasse dentro de qualquer uma terra, ela ia morrer. Mas ele tinha uma horta. Ele lançou na horta. No local, a horta é coisinha pequena, planta uma coisa, só coisinhas pequenas, certo? E ali, né, tem um lugar para a semente de mostarda. O coração é um membro pequeno dentro do corpo. E foi colocado essa semente de mostarda no coração. Como é que está o meu coração? Como está o seu coração, meu irmão? Minha irmã, jovem, adolescente, pastor. Seu coração é terra fértil. É uma horta bem adubada, bem regrada, com o Espírito Santo. O seu coração é uma horta que, se lançar uma semente, uma única semente de mostarda, é a única vez que é lançada uma semente da salvação. Se a terra for seca, pedregosa, ela vai morrer, mesmo que nasça, que ouça, mas o cuidado deste mundo sufoca e ela morre. Mas a semente de mostarda é plantada, é lançada com carinho numa horta, no seu coração. Minha irmã, o seu coração é uma terra fértil. O seu coração é uma terra frutífera. Quando alguém chega até você pedindo uma ajuda, sempre você tem um fruto ali na sua horta. Tem uma palavra de amor, de apoio, tem uma palavra de aconselhamento, tem uma oração, está entendendo? Tem um conselho, tem um perdão, tem um sorriso nos lábios. Você tem um coração lindo, maravilhoso, porque Deus transformou em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Ele regou seu coração. Esse amor que você tem, esse adubo que tem, tudo que faz frutifica, é o amor de Deus, que Deus em Cristo Jesus colocou pelo Espírito Santo. O seu coração é uma horta de Deus. Todos que estão famintos na face da terra, venham até os galhos. Você tornou-se uma árvore. E ela
senta debaixo ou no galho, outros debaixo na sombra, para ouvir, para receber o fruto que vem dessa árvore, que sai do seu coração. Porque o fruto que vem do coração amoroso é amor, é paz, alegria, é vida eterna, é saúde, é cura das enfermidades, não tem contenda no coração, numa horta de um coração cegado pelo Espírito Santo, cuidado pelo Espírito Santo, aonde quem cuida dessa horta é o Espírito Santo, não sai uma erva venenosa, só sai toda a fruta que sai dali, é fruta para a vida, para a saúde. Você é uma bênção, minha irmã, você é uma bênção, meu irmão, você é uma bênção, pastor, porque o reino de Deus está no seu coração. A semente de mostarda que um dia foi plantada no seu coração, ela cresceu, nasceu viçosa, tornou-se uma árvore com muitos galhos, muitas folhas para fazer sombra para aqueles que estão no momento de tristeza, de angústia, no calor, mas ali tem uma sombra. Aqueles que estão voando no mundo têm um galho para sentar, para ouvir uma palavra, para glorificar a Deus, porque a sua palavra entra no coração e a pessoa glorifica a Deus. Você sabe com sua maneira de ser, seu semblante meigo, doce, suave. É assim que você vai ganhar as almas para Jesus. Se vem do seu coração e as aves vêm até você, o jovem, a criança, o adolescente, a irmã, o irmão, o casal, certo? A família, os bêbados, prostitutas, adultos, afeminados, ladrões, salteadores, estupradores, macumbeiros e macumbrados, andarilhos, toda ave dos céus, está dizendo, não é do inferno, toda ave dos céus, semelhante a um grão de mostarda, esse é o amor, este é o reino dos céus, é pequeno um grão de mostarda, mas semeada, plantado na sua horta, no seu coração, e cresce e faz árvore, e as aves do céu aninharão-se nos seus ramos. Todo mundo que chegar até você é ave de Deus, enviada para a sua horta, nesses galhos que nasceu em você, que foi semeada na sua horta, no seu coração, que Deus o preparou. Por isso que o coração do homem ou da mulher é terra que só Ele e Deus sabe. No meu coração eu sinto a necessidade de dizer para este mundo que estou em pecado, para os políticos, para os mentirosos, para os adultos, para os planejadores, para os desviados, aqueles que cometem adultério dentro e fora da igreja, aqueles que estão cancerosos, aqueles que estão perseguidos, aqueles que perseguem. Tem uma palavra para cada um. Se você é perseguido, do bom tesouro de Deus sairá uma palavra de Deus para o seu coração, dizendo para ti, não se preocupe com os malfeitores. Você é maior do que eles. Jesus Cristo está contigo.
Você pensa que você está sofrendo? Quem está sofrendo mais é Jesus. Está sofrendo pela sua dor, pela perseguição que você está passando. E está sofrendo pela alma daquele que está te perseguindo. Fora da igreja, que não conhece a Ele. Pregue a palavra de Jesus. E dentro da igreja, aqueles que participam da ceia, que têm posição na igreja, que te humilha. Deus está sofrendo pela alma dele também, porque Jesus sabe que se ele não se converter, não pode entrar no reino dos céus. O reino dos céus não é festa, não é viver festejando e aglomeração de pessoas com muitas palavras persuasivas para chamar a atenção. O reino do céu é gozo, paz, alegria, vida eterna, sinceridade. E a sinceridade, às vezes, a palavra sincera fere alguém. Está entendendo? Fere, porque você vai falar para mim com muito amor. Na horta, no seu coração, tem uma palavra para aquele que eu persigo. E tadinho, na mesma horta, uma palavra para mim, que sou perseguidor, que humilho a pessoa. Tais pessoas, se não se converter, isto o homem falando com sinceridade, não entrarão o reino dos céus. Olha, os exaltados ficarão de fora. E para orientar a igreja, orientar os irmãos, as irmãs, precisa ser pastor de Deus, chamado por Deus, instruído por Deus, amado por Deus, que ame a Deus sobre todas as coisas. Como Pedro. Pedro não levava para ele uma vírgula do que acontecia. Mas antes disso, Jesus Cristo chamou por 3 vezes e fez a pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Andou mais um pouquinho de amor. Pedro, tu me amas a mim mais do que esses assim? Esses? Disse: sim, Senhor, eu amo. Ele disse: apacenta o meu escudeirinho. Mais um pouquinho. Jesus Cristo disse: Pedro, você me ama mais do que todos esses. Ele entristeceu-se pela 3ª vez. Disse: Senhor, tu te amo, tu sabes de todas as coisas. Ele disse: apacenta, pastoreia minhas ovelhas. Amados, e para pastorear e apacentar, existe 2 pontos de vista. Pastorear é ensinar, pastorear é pregar, pastorear é disciplinar quando a ovelha saiu do trilho. Agora, apacentar é cuidar, apacentar é carregar nos braços, apacentar é visitar. E esse fruto tem que estar no coração, não pode estar na posição, na credencial. Isso vem do coração de Deus para o coração do homem. Se essa semente de mostarda, esse reino como uma semente de mostarda, foi plantada no meu coração e acharam a terra bem adubada, bem regada, com muito amor, com muita paz, alegria e desejo de ganhar as almas para Cristo. Todo esse povo que eu te falei, todas as aves, quantos estão voando por aí, sem certeza de salvação, quantas pessoas martirizando a si mesmo, porque já pequei, eu sou miserável homem. Jesus Cristo disse: você é mais do que vencedor. No seu coração, no meu coração, nessa horta que Deus preparou, adubou com o Espírito Santo, regou com o Espírito Santo, maciou,
preparou para ser lançada essa semente. Está tão ótimo, está tão bom que a semente cresceu. Meu irmão, minha irmã, se você tem tristeza contra outro irmão, contra outra irmã, alguém te feriu e você guardou o rancor, fala, ele me feriu e eu estava certo. O seu coração não está preparado, a sua horta não está regada pelo Espírito Santo, não foi amaciado pelo Espírito Santo, não pode dar frutos bons. Vai ter angústia, angrúria, mágoa. Você vai levantar e vai entristecer alguém, porque todos que param para ouvir a palavra, quando procura a gente, eles querem uma palavra que levante o ego dele ou dela. Quantas irmãs que pela misericórdia de Deus nos pede oração. Eu não posso murmurar, eu não posso pensar pelo menos. As irmãs não sabem orar, por que quer que eu oro? Não crê em Jesus? Amado, o meu coração é um jardim, uma horta, entendendo? Um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. E o reino de Deus foi plantado no meu coração. E eu amo a igreja, eu amo a Deus, eu amo o meu semelhante, crente e não crente, como se fosse a mim mesmo. Eu amo essas prostitutas, porque eles têm uma alma, elas têm uma alma para prestar conta a Deus. Da horta do meu coração tem que sair uma palavra de bênção para elas. Uma palavra que liberta. Se elas quiserem todas aceitar a Jesus, estarei pronto para abraçá-la, para orar por elas, para chamar de irmãs e dizer, vamos entrar no reino dos céus. E no seu coração, que até ontem, ou até essa hora, tinha maldade, tinha prostituição, tinha adultério. Se agora você se rende a Jesus, o Espírito Santo, se você ordenar, ele entra nesse coração, vai trabalhar esse terreno e torna-se fértil, e a semente da vida eterna é lançada. E com alegria que você aceitou Jesus, deve ser tratada como uma mulher, um homem recém-nascido, com muito amor, com muito carinho. Tudo que você tem dúvida deve procurar e deve ser orientado, porque Jesus Cristo, ele foi muito amoroso, ele não pautou em fazer grandes discursos, ele doutrinava. Doutrina é um conjunto de ensinamento. E diz que Jesus doutrinava e ensinava os seus. Está entendendo? E a terceira linha, ele curava as enfermidades que o homem tinha na alma e no corpo. E ele deu para mim essa mesma semente que estava no coração dele. Pela misericórdia, ele colocou em meu coração, eu plantei aqui dentro da horta e peço ao Espírito Santo que ele ensina, que ele rega, que ele olha, que ele aduba, para que nasça viçosa, torne-se uma árvore frondosa, com muito galho, que possa sentar todo tipo de aves dos céus, como diz a palavra. Esse é o reino dos céus, quem me vive a mim. Mas os frutos que o Senhor colocou no meu coração, aqueles que vêm de longe, como aves, senta-se para ouvir. Mas e amanhã, Deus vai
cortar essa árvore e vai recolher essa árvore. Mas até esse dia, até ele me recolher, ele tem dado a incumbência de dizer para o irmão ou para a irmã: o seu coração é terra fértil, como é o meu coração. Não estou te fedindo demais. Planta no seu coração uma semente de mostarda, o reino de Deus, pequenino como é. Não entre, não planta no seu coração um reino de Deus exaltado, um carruagem, riqueza, dinheiro, não. Coisa pequena, com muito amor. Eu quero dizer que bem nesse coração, nessa horta, se for bem regada, não regue porque você não sabe regar. Você é homem, eu sou homem, você é mulher, tem ira, tem contenda, tem luta, tem dificuldade, mas eu te apresento uma pessoa que você pode confiar, ele cuidar dessa horta. O Espírito Santo. Ele sabe a medida do adubo que é para colocar, a medida da água para regar, o amor, a fé, porque o Espírito Santo não tem ira, o Espírito Santo não tem inveja, o Espírito Santo não persegue, o Espírito Santo é manso, meigo, companheiro, sofredor. Ele sofre comigo quando eu estou sofrendo, ele sofre comigo quando eu estou pecando. O Espírito Santo é um amigão, é ele quem rega o meu coração. Por isso que eu aprendi de Deus nunca falar que o Espírito Santo me acusa. O Espírito Santo não é acusador, mas ele me ama e só faz aquilo que eu determinar. É como uma mulher que ama o esposo e não faz nada no corpo dela sem que o esposo aprove. Está entendendo? Ou um esposo que ama a sua esposa não muda nada no seu corpo, na sua maneira, se a mulher não aprovar, porque são os dois uma só carne. O Espírito Santo não muda a mim, se eu não aprovar que ele muda. Por isso que eu aprendi, sabendo que o Espírito Santo não age por força nem por violência, eu aprendi todos os dias, nas minhas orações, pedir perdão dos meus pecados, porque chegar diante de Deus pedindo um ótimo dia, bênçãos financeiras, saúde, alegria, tudo para Deus, sem pedir perdão. Eu sou impuro, sou pecador. Eu tenho que pedir perdão, pedir misericórdia ao Senhor, porque aí depois que eu pedir misericórdia, eu vou orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelas minhas netas, meus netos, pelos meus genros, pelo pastor da igreja, pela igreja, pelos pastores que estão na igreja, pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes, pelas irmãs do ciclo da oração, pelos novos convertidos, pelos membros de um modo geral, pelos obreiros, pelos pregadores da palavra de Deus. Aí eu vou orar por o presidente da nação, pelo governador, prefeito, vereadores, deputados estaduais e federais, Senado, juízes, policiamento do mundo, do país, os aviadores, certo? Os bagações do rio, do marítimo. Eu vou orar por tudo, orar por este mundo, orar ao Senhor para curar a minha esposa, a minha família, guardar da minha família e cuidar dela, porque eu não sei cuidar. Mas primeiro pedir perdão. Agora eu vou orar por este mundo, pela mulher, pelo homem
que não conhece a Jesus, que cria família, orar por os adúlteros, dentro e fora da igreja, certo? Orar pelos prostitutos, pelas prostitutas, pelas lésbicas, pelos homens afeminados, pelos estupradores, pelos ladrões, salteadores, assassinos, drogados, passadores de droga, traficantes, andarilhos, macumbeiros e macumbadas. Orar por todo ser humano. Veja que até aqui no meu coração não tenho espaço para orar por mim ainda. Está entendendo? Uma horta. Tem o reino de Deus. Eu não preciso de mais nada. Todos que chegarem a mim estão sentados, pedindo, conversando comigo. São aves dos céus, homens e mulheres, pedindo um conselho, pedindo uma oração, concordando ou discordando. Porque aprender na Bíblia com Jesus Cristo é se humilhar. Entendi que essa passagem que Jesus Cristo está falando sobre o reino dos céus, uma pequenininha semente, certo? De um grão de mostarda, é semelhante a esse grão de mostarda que o homem plantou na sua horta. Ele pode pensar, vou plantar, mas será que nasce? Não, ela cresceu, fez-se árvore, e as aves dos céus aninharam-se, e nos seus ramos. Está entendendo? Aninhar quer dizer, tem até lugar, tem abrigo para as aves dos céus. Por que o meu coração não tem espaço para ouvir uma petição de um irmão, de um jovem, de uma jovem? Por que no meu coração não tem lágrima em favor dessa irmã que está sofrendo, desse irmão? Ainda que ele seja pastor, ainda que ela seja missionária, obreira, por que eu não vou interceder por ela? Porque os pastores também é ser humano. E não é todos que têm o coração desse jeito. Está entendendo? Ele tem de conhecer o que é o reino de Deus. Minha irmã, conheça como é o reino de Deus. Não é coisa exorbitante. Se você quiser o reino de Deus, não espere com carruagens, aviões, coisa rica. Não. O reino de Deus é com coisas simples, com coisas pequenas. Você imaginou se cada coração na igreja fosse uma horta de Cristo Jesus, que o Espírito Santo tivesse oportunidade de trabalhar, quantas almas viria da macumba, da prostituição, para sentar nessa árvore, para receber uma palavra, um aconselhamento, a cura das enfermidades. Sabe por quê? No tempo de Jesus Cristo, tinha lei, tinha profetas, antes de chegar. Mas quando ele chegou, tinha os doutores, tinha os sacerdotes, tinha escribas, fariseus. Mas Jesus Cristo veio para curar o povo de Israel, o povo de Deus. Estava todos enfermos. E ele não saberia, não compreenderia. Por isso Jesus Cristo falou essa parábola. Olha, você não sabe o que é o meu reino de Deus. Eu estou vendo tanta festa, tanta ordem, tanta coisa que tem que fazer. Olha assim, o reino de Deus é assim. Sabe o que é o sacerdote, o escriba, o fariseu? O reino de Deus é semelhante a uma pequenina semente de mostarda
que o homem planta na sua horta. Aí complicou mais a vida deles. É que nem hoje na igreja. Eu sou preparado, eu fiz várias teologias, eu fiz curso. Para um pouquinho. Jesus quer falar o seguinte, ó, o reino dos céus vai acima, vai além de todo tipo de faculdade, de todo tipo de estudo que você fez. O reino de Deus é aqui, a sementinha aqui. Dá para você ver? Olha, eu não estou enxergando, que a minha vista está fraca para você ver. Se você não enxerga essa sementinha de mostarda, você tem que preparar um terreno, uma horta, plantar, mas tem que deixar bem adubado, bem fofinho, bem refrigerado, uma sombra boa, porque o coração está dentro, bem regrado, planta. Olha, vai nascer, se você cuidar, é semelhante ao reino dos céus. Vai nascer essa árvore e vai criar ramos e galhos, e todas as aves que vêm dos céus sentarão sobre eles e aninharão. Você já imaginou? Aí eles ficaram mais confusos. Igreja, eu quero dizer, do altar à porta da igreja, o meu coração, o seu coração, os nossos corações é uma horta de Deus. O Espírito Santo manda nessa horta, coloca o adubo que ele quer, ele regra com a água que ele quer. Você tem nós temos as nossas razões, o nosso ponto de vista. Se tiver o nosso ponto de vista, a terra pode ficar seca, não está preparada. Uma horta, o hortaliço, ele prepara a terra bem plantada, preparado, com todo o adubo, deixa curtir, tá entendendo? Não vai cavucar e plantar, não. Ele prepara, deixa curtir, agoa, hoje, amanhã, até que ela esteja uniforme. Aí que ele lança a semente. Será que o meu e o seu e os nossos corações, pastores, obreiros, crentes, jovens, adolescentes, adultos, estão preparados? O Espírito Santo, o agricultor, o hortaliço, pode trabalhar essa horta, nesse coração, para plantar essa semente. Se essa semente nascer nesse coração, todo fruto nasce nessa árvore. Quando vem uma pessoa pedindo oração, que está canceroso, você ora e o câncer é curado. Quando chega uma pessoa paralítica, você ora e a paralisia vai embora. Quando chegar uma pessoa cega, você ora e a cegueira vai embora. Quando chegar uma pessoa angustiada, você ora e a angústia vai embora. A paz entra no coração. Quando alguém estiver em certeza da salvação, você vai dar uma palavra, porque desta horta tem o reino de Deus. E o reino de Deus é paz e vida. E a pessoa vai glorificar o nome do Senhor. Que Deus o abençoe a igreja. Esse é o último mês de 2024. Para o ano que vem, eu não sei o que Deus vai fazer para conosco. Não sei se estou vivo no começo, no meio, no final. Eu só sei que enquanto Cristo não buscar a igreja, a palavra de Deus continua sendo semeada. Minha irmã, meu irmão, você que crê e se doa a Jesus, o seu coração seja uma horta para que o Espírito Santo lance o reino dos céus e frutifica, e muitas almas chegam a Jesus. Que Deus abençoe. Agora estarei orando, porque tem muitos enfermos, e Jesus Cristo quer dar um ótimo Natal para aqueles que crê
para ser restaurado. Pai querido e amado, Deus santo e glorioso, Deus trino e onipotente, eu te agradeço, meu Pai, pela tua infinita bondade, pela graça do Espírito Santo, Pai. Não é de mim, eu não tenho nada, senão fraqueza. Mas o Senhor, ó Deus, Criador do céu e da terra, meu Pai, Salvador da humanidade, que deste teu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para salvar as enfermidades, a humanidade, que concedeu pelo poder do Espírito Santo os dons da cura para o homem, para a mulher que crê no Senhor Jesus Cristo e para repreender as enfermidades. Enfermidades tais como paralisia, cegueira, lepra, câncer, entendeu? Depressão, a morte, toda obra de enfermidade. Libertar os enfermos, libertar os demoniados, orar em favor deste mundo, dessa nação. Todo aquele que está enfermo, não importa o tipo de enfermidade, se crê nesta palavra, se crê em Jesus Cristo, será curado para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe essa nação, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Ora por esse mundo, ora pelo nosso presidente, governadores, deputados estaduais e federais, Senado e juízes, ora pelos prefeitos e vereadores, ora por o mundo que jaz o maligno, ora por a igreja, ora pelos pastores, ora pela minha família, que são carentes das vossas orações, e ora por mim, que sou o menor do rebanho do Senhor, para que no abrir da minha boca o Espírito Santo nos dê palavra para a glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.